Os 8 piores erros que as pessoas cometem dos 20 até mais ou menos os 35 anos. É exatamente esse o tema do vídeo de hoje que a gente vai conversar. Eu comecei a assistir e logo eu parei porque me veio esse insight e falei, cara, isso aqui eu acho que vai ser bom pra mim. Eu tô com 29 hoje, então eu acho que eu gravar esse vídeo, ou seja, eu ver o relato de alguém que talvez já tenha passado, ou talvez tenha uma faixa etária semelhante à minha, o que aconteceu com essa pessoa, para eu justamente tentar evitar os erros que essa pessoa fez ou cometeu, enfim, para não acontecer comigo, para não me afetar, enfim, para que eu faça, obviamente, de uma forma diferente. Eu acho que eu tenho muita sorte com relação a isso, porque eu estou disposto e eu busco muito exatamente isso. Então eu gosto de saber o que as pessoas fizeram e deu errado, justamente para eu não fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso fazer algo parecido, buscando um resultado diferente. Só que você fazer a mesma coisa, a perspectiva, a probabilidade de dar merda é muito alta. Então vamos assistir junto aqui, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, porque eu confesso que eu fiquei bastante curioso. Eu tenho 31 anos e esses são os 8 principais erros que as pessoas cometem dos 20 aos 35 anos e que eu cometi pra você não precisar cometer. Erro número 8, beber e sair todo fim de semana. Eu entendo que você quer se divertir. Existe o FOMO, o medo de não aproveitar a vida nessa idade. Toda uma pressão em marketing em cima do álcool, que não passa de uma toxina, sem nenhum benefício. Eu estive lá, eu bebia todo fim de semana. Eu tinha um grupo de amigos em que se você não saísse no sábado à noite, era estranho. Como assim? Você vai ficar em casa? Só que você tem que entender e pensar em termos de décadas. A chance de você viver muitas décadas é muito maior do que a de você não viver. Então você pode aproveitar os seus 20 aos 30 anos pra construir alguma coisa, pra pensando lá na frente também, e no seu prazer imediato, em treinar o seu cérebro, em passar tempo com você, processar suas emoções, até pra você ter uma vantagem já naquele momento, em conseguir conhecer pessoas no dia a dia, em não ter vergonha, não ter aquela ansiedade sempre presente, ou você pode se anestesiar com álcool e festas. Eu ia em festas. Aqui eu acho que é uma parada que não adianta. Isso só vai vir com a experiência e com a maturidade. Eu, obviamente, tive essa fase também, onde saía direto, saía com muita frequência, bebia muito, tirava uma onda, zoava pra caramba, tal, enfim. Então, é, eu vivi isso, né? Eu passei por isso, e fez parte, sabe? Fez parte. Eu acho que eu ainda, de certa forma, dei sorte, talvez porque eu já tem talvez 1 ano, 2 anos, talvez, eu percebi e falei assim, meu, peraí, eu já não posso mais me dar o luxo de ficar gastando tempo dessa forma, sabe? Porque eu acho que entrou naquela situação, tipo assim, cara, eu preciso começar a construir alguma coisa. Eu preciso começar a ser alguém. Algo, assim, eu não vou morar com os meus pais pra sempre, eu não vou, não vai ser essa vida que eu tenho pra sempre. Eu preciso progredir e eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero melhorar. Então isso começou a me pegar muito, sabe? E de fato, eu comecei a deixar de lado muita coisa, na minha opinião, fútil ou supérflua. Isso não significa que você não tem que sair com amigo, não tem que beber, não é isso. Só que hoje, pra mim, realmente é um evento. É uma questão, tipo assim, nossa, eu vou me programar pra sair, pra beber, pra fazer alguma coisa. Isso não tem mais recorrência. Financeiramente foi ótimo, porque eu deixei de gastar muita grana e, óbvio, enfim, o que eu deixei de gastar, eu utilizei para outras finalidades e foi bom pra mim. Eu não digo nem só na questão também de saúde, mas em vez de eu gastar toda aquela janela de tempo para isso, eu comecei a dividir aquele tempo para fazer outras coisas. E aí a vida começa a ser mais produtiva e você começa, enfim, e aí a mágica começa a girar, sabe? É algo, tipo assim, uma parada que é uma ação, só que essa uma ação, ela vai gerar uma série de consequências a partir disso, sabe? Então, eu entendo, óbvio, que faz parte, sabe? Eu acho que não é todo mundo que vai ter essa cabeça, essa maturidade, essa noção tão cedo. Assim, pelo contrário, a maioria não vai ter. Eu acho que o lance aqui é o quanto antes você perceber isso, melhor vai ser pra você. Se eu tivesse percebido isso ao invés de 27, 28 anos, eu tivesse me tocado disso, talvez com 24, 25, essa diferença, esses poucos anos aí de um pro outro, com toda certeza absoluta, eu sei que teria feito diferença. Teria feito diferença financeiramente, teria feito diferença nas coisas que eu fiz, nas experiências que eu tive, com toda certeza absoluta. Certeza, certeza. E eu tinha aquela ansiedade, eu me sentia em nota 6 ao longo do dia, não me sentia muito bem. E eu bebia e no fundo só piorava. E eu tentava falar com as pessoas, precisava de me anestesiar, precisava de uma toxina para lidar com aquilo, que era o álcool. E só me afundava mais e mais, só me distanciava de entender esses meus padrões comportamentais e traumas emocionais, de onde eles estavam vindo, por que eu precisava fugir de mim mesmo. Então, os 20 aos 30 anos, se você não tem filho, é uma oportunidade única para você arriscar, tentar mesmo fazer aquela coisa que você quer, tentar a sua lenda pessoal, tentar fazer o que você sempre sonhou, seguir o seu instinto, seguir a sua criança interior. E a lógica de se anestesiar com dopamina barata todo fim de semana vai te afastar disso. E quando você vê, você já tem 30 anos. Eu fui perceber isso, ainda deu tempo, lá nos 28 anos. Mas quanto antes você entender que qualquer coisinha que você fizer nos 20 aos 30 anos vai ter um efeito composto absurdo lá na frente, mais você vai querer aproveitar isso, e menos tempo você vai querer perder. Principalmente pessoas que já têm filho vão entender bem o que eu tô falando. Depois que você tem filho, a vida não é muito mais sua. Você tem uma responsabilidade de um outro ser humano. Não dá mais pra você arriscar e morar numa nova cidade, e morar sozinho, dormir no sofá do brother. Não tem como fazer essas coisas mais. Você tem que sustentar uma família. Número 7, ir atrás de uma pessoa
Na real, esse lance, o efeito composto, eu acho que dá para você traçar um paralelo na mesma vibe dos juros compostos. Ou seja, o tempo é seu melhor aliado. O tempo, a paciência, a expertise para lidar com a situação é a maior aliada que você vai ter. Então, assim, pega um exemplo de investimento. Quanto antes você começa a investir e continua investindo, mesmo que pouco dinheiro, daqui 20, 30, 40 anos, isso se tornou uma bola gigantesca. Diferente de daqui 20 anos você começa a investir um bolo de dinheiro muito grande. Ou seja, você vai ter menos tempo com aquele dinheiro operando e trabalhando para você. E aí a rentabilidade no longo prazo ela pode ficar afetada. É a mesma coisa com hábitos, com ações, entendeu? Ou seja, quanto antes você se toca de algum bagulho, de alguma coisa, enfim, enquanto antes você começa a pôr em prática de fato aquilo, eu acho que é ali que o lance muda. Então, é o quanto antes você percebe que não tem problema você comer lanche, pizza, comida japonesa, alguma coisa assim. O problema é você comer direto, é você comer só isso, é você comer toda hora. O problema é você fazer 80-20 de comida suja e depois 20% de comida limpa. E não o contrário, 80% de comida saudável, comida limpa e 20% de comida suja. É algo tranquilo de ser feito, né? A atividade física. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai tem quase 60 anos e não tá nem aí. E eu já falei, e ele sabe, Feliz, você vai ter problema com relação a isso. E lá na frente não vai ter nada que eu possa fazer, porque a sua escolha agora vai te prejudicar na frente. Eu não posso ir pra academia por você. E isso é só um outro exemplo, tá ligado? Então eu acho que isso é fundamental pra galera, o quanto antes perceber, aí sim a virada de chave acontece. E não tem como. Essa galera que percebe isso o quanto antes, elas já vão sair na frente. Ah, mas Wendel, não adianta, é um fato, elas já vão sair na frente, porque o tempo está jogando a favor delas, elas anteciparam as ações. Em vez de começar a fazer atividade física com 35, 36 anos, a pessoa já está fazendo com 22, 23, sabe? Alimentação, saúde, física, estética, mental, não importa, sabe? Questão financeira, a questão de ação, de atitude, né? De modo geral. E não ir atrás do seu propósito. Então é muito comum ter uma pressão nos 20 aos 30 anos pra você entrar no relacionamento logo. Eu entendo que pra mulher existe a questão de se ela quer ter filho, tem a janela fértil ali até uns 35, então ela tem que pensar nisso. Entendo. Mas a grande maioria das pessoas que entram no relacionamento vai entrar por motivos de não querer ficar sozinho, de não querer lidar com a solidão. Eu digo por experiência própria, as pessoas que eu buscava me relacionar era muito por um sentimento de busca por novidade, dopaminérgico. Isso não passa de uma falta de fé, de que você trabalhando em você mesmo, vão aparecer pessoas. Eu te garanto que vão, você vai se diferenciar muito mais, porque ninguém tá disposto a isso. A grande maioria das pessoas entra em relacionamentos por medo de estar sozinho e se frustra. Então acaba tendo traições ou divórcios lá na frente, por isso o divórcio aumenta cada vez mais. Então aproveita esse período para capitalizar no seu personagem. Então você construir mais tons de dopamina, né? A região do córtex cingulado médio anterior, que é a região do cérebro de força de vontade de viver, trabalha ela. Então faça coisas difíceis, treine mesmo, invista em você. Isso tudo vai te deixar sentindo muito melhor, mais confiante e vai aumentar a quantidade de parceiros e pessoas querendo ser suas amigas ou se relacionar de forma romântica com você. E aí você que vai escolher, você que vai entregar valor para as pessoas. Número 6, não ter Aqui eu acho que a gente consegue dar uma traduzida, talvez, para algo um pouco mais simples, no sentido de, ao invés de você buscar no outro as coisas, busque em você. E o que eu quero dizer, né? Eu vou tentar traduzir isso aqui para ficar mais simples ainda. Se melhore. Tem uma frase que eu vi do Douglas Viegas, o Poderosíssimo Ninja. Eu não sei se foi ele que falou, enfim, mas quando eu tive acesso a essa frase, foi ele que falou. E ele falou assim: o que eu não gosto em você, eu mudo em mim. Ou seja, se eu não gosto que você é grosso, eu não serei grosso. Se eu não gosto que você é rude, eu não serei rude. Pessoa estúpida, pessoa estúpida. Se eu não gosto que você só come porcaria, eu não vou ficar comendo só porcaria. Esses aqui são exemplos. E o que eu quero dizer? Qual que é a tradução disso? Nem sempre, e na maioria das vezes, a gente não consegue mudar o outro. Só que a gente consegue mudar a gente. E às vezes, muitas vezes inclusive, o exemplo arrasta. O exemplo leva. Às vezes você fala, de nada adianta. Só que quando você faz, o exemplo afeta a pessoa diferente, sabe? Então você investir em você, você se auto-performar, ou seja, você mudar seu mecanismo assim, de ação, de pensamento, de tudo, em termos práticos, sabe? Para você melhorar você com você profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, fisicamente, saúde, etc, etc, etc. Ou seja, você fazendo isso com você, naturalmente vai existir sim uma certa, entre aspas, seleção natural para com relação às pessoas que vão querer se relacionar com você. Porque já não é mais qualquer pessoa, já não é mais qualquer público, já não é mais qualquer um que vai querer se relacionar com você. Porque você mudou, seu patamar mudou.
Enquanto você é uma pessoa rasa, vazia, você vai estar aqui embaixo. E é esse o nível de pessoas que você vai atrair. Porque as pessoas acabam, né? Uma coisa acaba atraindo a outra. Quando você sobe sua régua, naturalmente essa galera não vai chegar aqui. Exceto, óbvio, se eles performarem e subirem. Do contrário, a grande massa não. Você tá aqui em cima, a galera tá embaixo. Então o seu público de acesso vai mudar. Vai ser outro público, é uma outra galera. E aí sim, geralmente tende as coisas a fluírem mais nesse sentido. Controle sobre suas emoções. É comum glamorizar aquela pessoa barraqueira, que fala mesmo, tá nem aí. Mas no fundo, a pessoa que gosta de fofocar e falar mal dos outros e é impulsiva, não tem nada de glamouroso nisso. No fundo, ela tá em sofrimento interno. Ela precisa de validação externa, ela não consegue se controlar. Quanto antes você entender que você se deixar guiar pelas suas emoções só vai gerar mais e mais sofrimento, e que aquele prazerzinho da fofoca ou de falar o que você quer falar, muitas vezes vem de um lugar de orgulho e de busca por validação, de querer se anestesiar também, né? Ao invés de olhar pra si mesmo, trabalhar em você mesmo, você tá escolhendo olhar pros outros, perdendo seu tempo. Quanto antes você entender que não tem nada, né? A gente acha que brigar, né? A gente acaba que a gente vive uma sociedade invertida, os valores são completamente invertidos. Então, ghosting é valorizado quando a pessoa, né? Quem dá menos atenção, quem se envolve menos é visto como superior, né? Eu acho engraçado ser tóxico como se tivesse um lugar de superioridade, tá tudo invertido. Só que não se engane pelas aparências, as pessoas que fazem isso estão extremamente infelizes. Número 5, tentar corrigir as pessoas. Você tem que entender que pra pessoa ser corrigida, antes ela precisaria ter inteligência emocional pra querer ouvir a opinião de outra pessoa. Então você vê, por exemplo, na Bíblia, tá? E aí quem não gosta de Bíblia, odeio Deus, não sei o que, mano, a Bíblia é um livro. É um livro incrível que eu recomendo você ler sendo não cristão. Então, em Provérbios 9, 8 a 10 fala: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o justo e ele o amará. Então não perde tempo, mano. Não perde tempo querendo corrigir as pessoas. Tem só um orgulho, um sentimento de orgulho, né? Então desapega da aprovação social dos outros. E muitas vezes pode ser que você esteja errado também. E é muito mais leve viver assim, sem querer corrigir as pessoas. Não deixa pra elas, deixa isso é delas com Deus, delas com elas mesmas. Né? Aqui a gente já entra naquele lance que, ironicamente, é bem o que eu falei agora há pouco, né? A frase que eu vi do Douglas Viegas e tal, tipo, o que eu não gosto em você, muda em mim. E o intuito, além de tudo isso que eu já trouxe aqui pra vocês, dessa frase, é que realmente você não tem como mudar o outro. Então você tentar se importar. Eu vou mudar o ponto de vista, vamos lá. Por que que você tem que se importar com a opinião do outro? Essa é a questão. Se a vida é sua, se o que você faz é problema seu e é responsabilidade sua e as suas ações trarão consequências para você, por que que você tem que se importar com o outro? Por que que você tem que querer se mostrar para o outro? Por que que você tem que alguma coisa para com relação ao outro? E veja, eu tô lidando isso aqui de modo geral, tá? Eu tô sendo genérico nessa fala, porque é diferente se você tem esse tipo de relação com marido, mulher, namorado, namorada, filhos, mãe, pai, enfim, esse tipo de coisa. Aí é um conceito familiar, é um conceito parental, aí a gente muda um pouco de área de diálogo, eu diria. Mas eu tô falando no sentido mais de internet e de amigos em geral, ou seja, de público em geral. Vamos colocar assim, que eu acho que dá para traduzir mais dessa forma. Ou seja, e eu falo até por mim, né? Houve sim, óbvio, quando eu era mais novo, tá uma época que eu só queria dinheiro porque eu queria dinheiro, porque sim, eu não tinha entendido o conceito do dinheiro e o valor dele e para que que ele serve, sabe? Ou então eu queria carro porque eu queria carro. Só que no fundo eu só queria carro porque eu queria falar que eu tinha um carro porque meus amigos tinham um carro e era bacana ter carro. Enfim, então são exemplos que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu vivi, inclusive. Eu não queria as coisas por mim, eu queria pros outros, eu queria para mostrar pros outros, para viver pros outros, é tudo os outros. Só que no fundo os outros estão nem aí para mim. Como a probabilidade da maior parte das pessoas também não estarem nem aí para você que está assistindo esse vídeo é muito alta. E quer queira, quer não, é um fato. Quanto antes a gente entende isso e aprende a lidar com isso, melhor a sua vida vai ser, porque você para de querer fazer as coisas para os outros e você vai fazer para você, para sua alegria, para sua felicidade, para sua realização, para o seu contentamento, tá ligado? Eu acho que isso sim, tem muita valia, sabe? Tem muita valia quando você consegue perceber esse tipo de situação. Eu acho até que eu acabei me estendendo demais, a minha ideia desse vídeo aqui era para ficar um pouco mais curto. Eu vou, claro, terminar de assistir esse vídeo aqui, mas esse nosso bate-papo eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Dúvidas, sugestões, qualquer bate-papo que queira, campo dos comentários totalmente à vontade aí, que esse aqui é o intuito do canal, né? Realmente, conforme eu tenho esses insights, eu tenho essas ideias, eu vejo alguma coisa que, cara, ou me gerou uma curiosidade, ou me gerou uma reflexão, ou eu tive ligação com aquele conteúdo, com aquela coisa, eu vou querer conversar com vocês, vou querer bater um papo com vocês para ver essa troca, para ver essa reflexão, para ver esses insights, pra gente dar uma filosofada, pra gente pensar na vida e conseguir tentar ajustar dentro do possível as coisas. Sobre todo e qualquer assunto, se surgir política, se surgir entretenimento, se surgir esporte, curiosidade, qualquer coisa, o que der pra gente tentar pegar alguma situação, para tentar aprender, para tentar adquirir conhecimento, para tentar mudar um pouco o ponto de vista, para a gente tentar melhorar, para a gente tentar aumentar a nossa performance, para a gente melhorar de modo geral como pessoa profissionalmente falando, pessoalmente falando,
eu vou estar aqui pra trocar uma ideia com vocês, fechou? Até mais, até o próximo, eu fui.